Fala, meu povo, você tá com o Pedro do canal O Pensador e hoje o tema do vídeo é limite. Já pega seu café aí e dale. Então, né? Se a gente for parar pra pensar, limite. Limite é uma palavra, né, que ela implica dois ou mais, né? Porque para você colocar um limite, né, algo que delimita, né? Algo que pontua, algo que separa, né? Então, a gente está falando aí de uma relação que já vai para o campo do outro também, né? Limite é uma palavra que hoje está um pouco difícil. Alguns autores contemporâneos dizem que nós vivemos uma sociedade hoje que ela é pós-tradicional. O que significa essa porra, né? Significa que nós estamos num momento de em que as estruturas rígidas das épocas passadas, né, das gerações passadas, elas se dissolveram de certa maneira que hoje estamos aí nisso que também o Zygmunt Bauman chama de modernidade líquida, né? Esse excesso de é, conectividade, de informações, mas ao mesmo tempo essa dificuldade de direção, de direcionamento, né? Hoje nunca foi tão possível você fazer qualquer coisa, né? Você saber de qualquer coisa e ainda tem esse discurso vigente, né? De, de que você pode, né? Querer poder e você pode o que você quiser, né? Então parece que a relação com o limite, ela é uma relação um tanto problemática na nossa cultura. E pensando aí no Brasil, né? Pensando aí nas estatísticas de que boa parte dos brasileiros não tem pai, por exemplo. O meu pai mesmo, ele não teve pai. O pai dele abandonou ele quando era bem jovenzinho, né? E, e como que é o impacto disso, né? Na questão com limite, né? Porque o pai é aquele que dá direção, né? Aquele que constrói sentido, aquele que estrutura, aquele que é a lei internalizada. Isso aí eu tô falando de forma bem assim, grosseira, pegando aí conhecimentos aí, por exemplo, do Lacan, pensando o Jung também, né? O Carl Jung, o Jacques Lacan, Freud. Então, parece que tem aí uma relação assim com limite, né, cara? E se a gente for ver nas relações, então, eu faço uma pergunta pra você, como são as suas relações com as pessoas, né? Com esse outro, né? Esses outros que estão ao seu lado, né? Você sente que consegue colocar limite? Você sente que consegue se diferenciar de maneira saudável, né? Ser diferente um do outro, né? Não ficar grudado, né? Não se perder na relação. Você sente que consegue ser você na relação, né?
e ser respeitado dentro das suas limitações, das suas capacidades, né, das suas vontades também, né? Porque o limite também é lidar com a vontade, né, o desejo do outro, o seu e o do outro. Então, como que a gente pode colocar, né, o limite? Eu tava pensando isso, né? Tava na faculdade e tinha uma colega que ela, ela me toca num lugar que toca na minha história, né? Uma questão assim de controle, né? Parece que tem ali uma questão de controle dela sobre mim em determinados momentos, certo? E criou-se um clima entre nós, assim, de de certo deboche, certa humilhação, né? Dela comigo, né? Principalmente na frente da professora, um excesso de correções que ela estava fazendo em relação à minha postura com pacientes e tal, ou em relação a raciocínios clínicos meus, né? E, e aí eu senti de colocar limites, né, com ela, né? Porque muitas vezes a vontade do outro, colocar limite, não é você maltratar o outro, mas é você fazer o outro entender que você também tem vontade, né? E também não é sobre você impor a sua vontade ao outro, né? Mas é sobre vocês conseguirem existir em suas vontades diferentes, de forma relativamente harmônica, né? Isso está muito difícil ultimamente, né? Porque as pessoas estão muito sem noção, estão muito cegas de si. Jesus falava, né? Jesus, como é que é? Tira a trave do seu olho antes de querer tirar o cisco do olho do seu irmão, né? E parece que esse ensinamento é um ensinamento que se perdeu, porque porque as pessoas estão muito cegas de si mesmas, né? Só estão olhando para fora e para fora e para fora e não estão olhando para dentro, se enxergando, enxergando o que estão fazendo nas relações, quem estão sendo elas nas relações. E o que acontece é muitas vezes assim, você chega e, e você não recebe nenhum bom dia, né? Você não recebe um bom dia, você não consegue ter momentos de conexão verdadeira com as pessoas, né? Porque para existir limite, os egos, né, das pessoas que estão aí construindo esse limite, esses egos precisam estar minimamente estruturados, né, minimamente ali fortalecidos, né, para conseguir sustentar um limite, entender que o limite não é uma repressão, né, mas o limite é uma condição para a existência, né. Então, o limite, quando a gente fala de limite, também vem outra palavrinha, né, interessante, né, que a gente pensa. A frustração, né? É, eu posso querer o que eu quiser, né? Mas, por exemplo, se eu pular daqui da janela, eu vou ter que me haver com as consequências disso, né? De cair no chão e me espatifar. Então, você percebe que até esse discurso de querer poder tem a sua dose de frustração necessária para que esse seja um discurso saudável, né? Senão o que acontece é uma sociedade que se constitui a partir de um desejo infantil,
a uma fantasia infantil de perfeição, ou de eu tudo posso, sendo que não é o caso, né? Não é o caso, principalmente para nós que somos plebeus, né? Então, não, não é tudo posso. Porque se tudo posso, então o outro não pode nada. Percebe? Então, tem uma certa humildade, né? Que é preciso que nós desenvolvamos enquanto sociedade, enquanto indivíduos, para que a gente consiga lidar com limites, né? Limites da vida. Por exemplo, quantas pessoas aqui, quem de vocês aqui tem a plena convicção e noção de que doença, envelhecimento e morte estão caindo sobre vocês, não é? Isso é um limite, isso é uma frustração, né? Necessária, né? Buda trazia isso como praticamente a base de seus ensinamentos, né? A consciência e o contato com essas verdades universais e absolutas, né? Da existência humana. Então, percebe que esse caminho exige uma certa humildade, né? Exige uma certa humildade de nós, para que nós consigamos caminhar nesse caminho de maior autoconhecimento, maior consciência, né? Esse caminho de construção interna de algo que vale a pena, né? De um ser que vale a pena, de uma existência plena, uma existência que vale realmente a pena. Tudo gira em torno desse limite, né? Encarar o limite também é descobrir a sua potência, né? Porque enquanto estamos aí no mundo de tudo posso, né? Na cabeça, no mental, distante do corpo, porque o corpo também é esse sinônimo de limite, né? Enquanto nós estamos aí nesse mental, nessa fantasia, nós estamos longe do agora. E aí, por exemplo, muita gente vive, né, dessa forma, esperando o fim da aula, esperando o fim do expediente, esperando o fim da semana, esperando o fim do mês, esperando o fim do ano, esperando o 13º, esperando a promoção, esperando a morte, né? Esperando para viver, não é? Tem uma questão aí de dificuldade com o limite, né, também. Esse limite, a morte está chegando, né? Mas o poder verdadeiro é saber lidar com esse agora limitado. Esse agora limitado, né? Que o agora é isso. O agora ele é um grande limite. O neurótico tá sempre ali pensando e construindo fantasias e narrativas que sustentem esse desejo dele, que muitas vezes é uma fantasia e no agora não se satisfaz, né? Estar no agora é uma frustração, é um limite. Então, é isso aí. Não sei se ficou muito filosófico, muito místico. Me dê um feedback aí. E deixa seu like, deixa seu joinha aí. Ah,